Olá, seja bem-vindo a este canal. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Deus é justo ou injusto? Se é justo, onde está a sua justiça diante dos homens? E você, já se perguntou se Deus realmente é justo ou não? Vamos lá. Talvez você não está tão interessado no que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Porém, meu amado, é importantíssimo saber. Toda a explicação está nela. Vejamos o que a Bíblia diz. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí, Deus é justo ou injusto? Em Gênesis 3 está o relato da queda do homem. A decisão de comer o fruto trouxe a morte e condenação a toda a humanidade. O homem foi expulso do jardim. Este ato não foi um ato injusto da parte de Deus. A expulsão não foi apenas uma consequência da rebeldia do homem. Ou melhor dizendo, foi uma consequência, da rebeldia. Isso ocorre porque o jardim representava a presença de Deus. Uma vez fora do jardim, o homem está separado, morto espiritualmente. Ao ser expulso do jardim, o homem passou a manifestar a exata expressão da ausência de Deus dentro de si. Olha o que acontece no mundo hoje: doenças, enfermidades, mortes, todo tipo de aberração, catástrofe, tanto do planeta, das estruturas humanas, morte. E você se pergunta, isso é justo? A expulsão do homem não é a condenação em si, mas é uma necessidade. Deus é injusto ou justo? Vejamos. Deus diz a Adão que se comesse, morreria, certo? Então, neste caso, o homem precisa morrer, ok? Certo? Sim ou não? Isso sim, amados, é justiça. Se dissermos a Deus que queremos que Ele cumpra o que nos prometeu, em relação a um pedido, a uma bênção, isso nos parece justo, certo? Afinal de contas, Ele prometeu. E por que quando nos referimos aos acontecimentos ali no Éden, queremos dizer que é injusto? Só porque isso nos afetou também? Afinal, ele disse o que aconteceria com Adão. Se Adão comesse, aconteceria algo. E este algo afetaria toda a humanidade. O que não compreendemos claramente é a relação direta que temos com Adão. Ora, se Deus disse que o homem iria morrer se comesse do fruto, o que você acha que aconteceria depois disso? Certamente morreria. Isso é justo. O homem peca, logo todos estão condenados. O homem peca, logo está morto. Morto, separado. Deus não é o culpado pelo fracasso do homem. Adão colocou a culpa em Deus pelo fato de ter fracassado, ao dizer que a culpa era a mulher que Deus tinha dado a ele. Hoje fazemos a mesma coisa. Temos a tendência de culpar a Deus pelo nosso fracasso, questionamos, reclamamos o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê os bons morrem e os maus vivem, etc. Infelizmente, somos tendenciosos a colocar a culpa em alguém pelo fracasso, pelo nosso fracasso, porque não conhecemos a Deus, nem a sua justiça e muito menos o seu poder. O homem, em sua condição natural, está morto, e isso é um fato incontestável na Bíblia. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E por quê? Porque todos pecaram. O que ele quis dizer com a morte de todos os homens? E por quê? Porque todos pecaram. Se somente Adão tivesse pecado e os demais que vieram depois dele não tivessem cometido esse pecado, não, então, amados, só Adão teria morrido. Nós estaríamos livres. Mas é o que a Bíblia diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram na semelhança da transgressão de Adão. Isso significa que, mesmo que eu e você
não fizéssemos a mesma coisa que Adão fez, a condenação é igual. Porque somos pecadores desde que nascemos, e a prova é que pecamos sem ninguém nos ensinar como fazê-lo. Se cometemos pecados, isso significa que estamos condenados à morte, ou separação de Deus, né? Aqui nós não estamos falando da nossa vida natural meramente, nós estamos falando de algo espiritual. A Bíblia nos diz assim, que a alma que pecar, essa morrerá. A morte que estamos falando não é a morte natural, estamos falando da morte espiritual, onde tudo acontece, onde tudo começa, ou seja, a separação do homem de Deus. A morte já é a condenação. João 3,18, na parte B, diz assim, que aquele que crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Em Romanos 6,23, na parte A, diz, o salário do pecado é a morte. O grande problema é que nutrimos em nós a ideia de que Deus julga o homem simplesmente baseando-se no próprio comportamento humano. Isso não é verdade. Desta forma, vemos sempre a injustiça da parte de Deus, se você sempre olhar assim. Se Deus me ama, por que sofro? Por que bons morrem? E por que os maus vivem? Essa é uma indagação, uma inquietação na nossa alma. O que quero te revelar nessa mensagem é que Deus não se relaciona conosco baseado no que fazemos em nossa vida natural. Ou seja, se mentimos, se roubamos, se damos esmolas, se somos bons, pagadores ou não, se o nosso caráter é elevado ou não. Não que Deus não se importe com isso. Calma lá, não se precipite. Antes de Deus querer resolver estas questões, há uma questão muito maior a ser resolvida. Existe um problema maior que é a causa e a razão das demais coisas. A condenação é um problema imediato. Se resolvermos a questão da condenação, então as demais coisas também estarão resolvidas. Em Mateus, Jesus diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Nesta passagem fala que há um reino, ou seja, uma morada. Porém, a entrar nessa morada é preciso ter justiça. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar essa justiça. Que justiça, então, é essa? Cristo. Cristo é a nossa justiça. Uma vez que Adão pecou, não temos mais justiça. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Romanos 3:10. E porque não há nenhum justo? Por que não há nenhum justo? Porque todos estão mortos em Adão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz que em Adão todos morrem. Antes de Deus querer resolver as questões individuais, Ele precisa resolver a questão da condenação do homem. Aqui, quando falamos de homem, estamos falando da humanidade. Adão era tanto um indivíduo comum e também o representante legal de todos os seres humanos. Por isso que Deus julga o pecado de um só. Um peca, logo todos pecaram. Um morre, logo todos morrem. Porém, em Cristo Jesus é o contrário. Se um vive, ou seja, se Cristo vive, logo aquele que crê em seu nome também vive. Aleluia! Com isso temos a maior das revelações. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Afinal, Deus é justo ou injusto? Nessa passagem, Jesus diz que o amor de Deus pelo ser humano foi tal que ele entregou o seu próprio Filho à morte. Por quem? Por nós. O que isso significa então? Significa que Deus julgou o pecado do homem culpado em um homem sem culpa alguma. E isso parece justo para você? Então uma pergunta precisa ser feita. Por que Jesus morreu em nosso lugar, se ele não tinha culpa nenhuma? Porque só um justo poderia oferecer justiça. E na terra não havia um sequer.
Logo não poderia nos livrar da condenação, simplesmente querendo algo de nós, requerendo um comportamento bom ou algo do tipo, quando na verdade o pecado foi gerado antes de qualquer ato de comportamento ou ato comportamental. Isso significa que não temos justiça para oferecer. Sendo assim, temos a condenação como certa, pois onde não há justiça, há injustiça. E onde há injustiça, há o pecado. E onde há o pecado, Deus não está. Olha o mundo. Isso que acabei de te dizer fica evidente quando olhamos melhor para o que Jesus disse a seu Pai. Deus meu, por que me desamparastes? Você pode estar se perguntando, o que essas palavras têm a ver conosco? Vejamos. Jesus sempre se dirigiu a Deus como Pai. No momento em que antecede a sua morte, ele não chama Deus de Pai, né, como sempre. Porém fala em alta voz, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus se ausentou do Filho amado. E por quê? Porque ele é justo. Jesus sabia de que tipo de morte haveria de morrer. E isso tudo tem a ver comigo e com você. Deus não pode se relacionar onde há injustiça. Se toda a nossa injustiça estava em Cristo, Deus não pode estar com Ele, não poderia estar com Jesus naquele momento crucial. Em 1 Pedro 3,18 diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Olha só que coisa interessante. Nós temos incrédulos e a nossa incredulidade nos impede de termos justiça. Antes de Adão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não creu na palavra da justiça que Deus ofereceu ali naquele momento para ele. Assim somos nós, que cometemos inúmeros pecados. E por quê? Porque simplesmente não cremos na justiça. Porque não há justiça em nós. O problema está dentro de nós, mesmo que tenhamos uma moral exterior, mesmo que façamos tudo certo, ainda assim está tudo errado. A questão do homem com Deus não é as coisas que faz agora exteriormente, e sim a inimizade que foi gerada, que foi criada entre o homem e Deus. Lá no Éden, Adão não creu em Deus e isso o motivou a comer o fruto proibido. No livro de Tiago, capítulo 1, no verso 14, diz assim, disse que o pecado é gerado em nossa mente e que ele é gerado por nossa cobiça. Depois de gerado, dá à luz o pecado e uma vez consumado, gera a morte. Adão já estava morto antes de comer o fruto. E a única maneira de Deus tratar com o nosso pecado agora é nos matando. Porém, ele não deseja a sua morte, não desejou a minha morte. Porém, uma vez dito que o homem morreria, não tem como voltar atrás. Se Deus não pode voltar atrás em relação à sua palavra, o que o homem precisa? Então o homem agora precisa de salvação. E a forma para o homem ser salvo é recebendo a justiça de Deus. E a nossa justiça é Cristo, onde aquele que crê receberá uma nova vida. Deus prova o seu amor quando ele entrega o seu próprio filho à morte, para que eu e você pudéssemos receber vida e vida em abundância. Ora, tudo provém de Deus, assim diz a Bíblia, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Aleluia, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Aqui, vemos que Deus, ao entregar Jesus, o próprio Jesus se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se a nossa salvação vier por meio de comportamento, Deus não é justo. Simplesmente pelo fato de que o pecado de Adão não foi comer o fruto. Comer o fruto foi apenas a confirmação do pecado consumado no coração do homem.
A justiça de Deus é revelada em Cristo, porque Ele é o substituto do homem. Ele morreu em nosso lugar. Foi como um homem que Jesus morreu. Foi como um de nós que Ele morreu. Em Romanos 5, 18 a 19 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só todo aquele que crê se torna justo. A justiça aqui apresentada não é o que fazemos, em si o que recebemos por meio de Cristo, que é a nossa justificação. Lembre-se de uma coisa: se Deus é justo em que Ele exige a nossa morte, e aquele que não crê morre, né? Onde a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a recompensa, Ele também é justo para nos livrar da morte, uma vez que nós cremos em seu Filho. Por quê? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Aleluia! Isso nos faz chegar a uma conclusão óbvia. Deus é justo. Deus é muito justo. Deus é maravilhoso. Deus sentenciou o homem em Cristo Jesus para que nós pudéssemos receber da sua vida. Houve uma troca no Calvário, houve uma troca naquele lugar onde era para mim, né, ou para eu e você estarmos lá. Mas o que é que acontece? Houve uma troca. Um homem, Jesus veio como um homem para morrer no nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus exige obediência, e o único que foi capaz de obedecer foi Cristo. Por isso que Cristo é a nossa nova vida, é a nossa nova natureza. Aleluia! Que Deus, amados, venha fazer com que isso venha fluir nos corações, para que cada vez mais pessoas possam entender o plano de Deus e crer na mensagem da cruz, na mensagem da substituição do homem. O mundo está perdido. O mundo está indo de mal a pior, mas ainda há solução para aquele que crê. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.